Olá, você está assistindo o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o artista cênico de Jacareí, Rafael Turci, que vem mudando a vida de muitas pessoas com deficiência através de um projeto que desperta o potencial artístico dessas pessoas. Rafael, obrigado aqui pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Bom dia. Eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história. Hoje você está há 10 anos lá em Brasília, mas é um artista aqui de Jacareí. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a minha carreira aqui na cidade, né? Em 98 eu comecei a fazer teatro aqui, ainda pelos clubes, aí. Fazia teatro no Trianon, no Sene, Antônio Afonso, em alguns pontos aqui e colégios da cidade. E aí com isso eu fui gostando da ideia de, quero fazer teatro, vamos jogar cada vez mais nisso. E aí quando eu estava na idade pro ensino médio, né, muita gente comenta, eu fiz teatro no ensino médio, eu fazia no colégio. A minha experiência de teatro no colégio foi eu dando aula, né? Eu fui fazer teatro, eu fui estudar na ETEP, em São José, e lá não tinha esse ensino de teatro, né? Lá eu cursava telecomunicações, é uma outra linha, mas devido ao interesse eu falei, eu quero dar aula de teatro, eu quero fazer teatro. A escola comprou a ideia e me permitiu que eu desse aula de teatro, oficinas lá dentro. E cada vez mais eu fui falando, é por aí, é isso que eu quero fazer. E até que em 2004 eu fiz o vestibular e fui para Brasília para fazer teatro lá na UNB, na Universidade de Brasília. E me encantei pela cidade. Brasília é uma cidade mágica para isso, é muito cultural, é muito aceitável esse tipo de trabalho ali dentro. E cada vez mais eu fui me jogando, né? Então eu fui fazer o curso de bacharel para me formar ator de teatro, fui fazer a licenciatura virando professor de teatro e atualmente estou no mestrado em arte. E como que você foi parar lá em Brasília? O que te levou até Brasília? Tantos lugares Brasília. do Brasil, foi parar em Brasília. É até engraçado, né? Porque quando eu fui, ir para Brasília não era muito uma opção na época. Eu queria fazer vestibular. Era isso. Eu tava falando, quero tentar um vestibular. E aqui no Vale, aqui em São Paulo, né, nossos vestibulares são anuais. USP, Unicamp. Eu falei, tava no meio do ano, eu falei, quero prestar um vestibular. O único vestibular que eu vi aberto era Brasília. E aí, na época, uma conhecida minha, né, uma ex-sogra, ela tinha um conhecido lá, falando, Rafael, eu consigo um lugar para você ficar e fazer o vestibular. Topa? E topo, vamos lá. E até brinco, né? Eu falo, eu fui fazer a prova e dei o azar de passar. Porque no começo eu não queria ir para lá, né? Minha vida era aqui, família aqui, eu fazia teatro aqui, meus amigos eram daqui. Eu falei, eu vou para Brasília. Aí me enrolei um pouco a ideia e fui. Então, passei, né, no meio de 2003 e fui realmente para Brasília em 2004, ainda a contragosto, não gostava muito da cidade. Viajava muito, fazia muito Brasília e São Paulo 2 vezes por mês. Pegava o ônibus, dava um tempinho, eu vinha pra cá. Isso foi diminuindo, né? Comecei a gostar da cidade, comecei a gostar do curso, comecei a me envolver na vida cultural de Brasília. E hoje essa vida me faz falta, né? Hoje eu gosto de Brasília. E hoje você realiza um projeto muito importante com deficientes, através da dança e da música. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto aqui para a TV Câmara. Esse é o projeto PES, de teatro-dança para pessoas com deficiência, que deu início em 2009, mais ou menos, com uma etapa ainda de pesquisa, né? Eu estava terminando meu curso de bacharel em ator, lá na UNB, e decidindo, o que eu quero continuar estudando? Eu quero fazer licenciatura, vou estudar como professor, e o que eu quero com isso? Nessa etapa de procurar o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, uma amiga muito próxima minha aqui de São José dos Campos, né, tinha sofrido um acidente e ficou tetraplégica. E ela foi se tratar lá em Brasília, na rede Sara de hospitais de reabilitação, e sem nenhuma crítica, assim, é um hospital fenomenal, a gente até brinca, fala, é um spa de luxo, porque é lindo, assim, o trabalho deles, é fantástico, é muito profissional, e como eu era a única pessoa que ela conhecia nessa época em Brasília, eu pude visitar ela no começo todos os dias, depois eu fui passando um pouco mais, mas pude acompanhar esse tratamento. E fui vendo que a maioria das etapas, ele era sempre pelo esporte, ou pela fisioterapia, e poucas vezes abrangia o campo artístico, que era a minha área de formação. Eu falei, começou a pintar aquela pulga, né, aquela ideia de será que eu consigo reabilitar alguém através do teatro, através da dança? Meu trabalho como ator sempre foi voltado para esse teatro físico, uma outra vertente de teatro. Eu falei, será que eu consigo usar isso para cá? Então o acidente da sua amiga te sensibilizou nessa causa? Foi um fator motivador realmente, uma força, né, geratriz de ideias. Eu falei, eu quero reabilitar, quero trabalhar com isso. Então o projeto nasce com essa ideia de reabilitação. Ele não tinha o intuito de ser tão artístico, ele era muito mais pedagógico, né? E aí eu comecei a fazer toda a minha licenciatura voltada para o ensino especial, educação inclusiva, legislação, o que existe de apoio de fomento para pessoas com deficiência, para essas atividades.
Eu falei, pô, é suficiente? Supre? Que atividades existem? E fui me jogando nessa linha, então, em 2009. Você já tinha tido uma experiência com algum tipo de pessoa com deficiência? Nenhuma. Isso é uma coisa que a gente fala muito hoje. Você não precisa ter contato. Precisa fazer, eu acho, né? Mais do que, qual é o seu contato? Eu não tinha contato, né? O contato foi ali muito pouco com essa minha amiga. De repente eu falei, pô, vamos jogar para essa linha, vou estudar aí um pouco disso. Achei que eu tinha que entender muito sobre uma deficiência, né? Então, quando nasceu o Projeto PES, eu queria fazer um projeto para pessoas com paraplegia. Ou seja, que tivessem um braço forte, fala habitual, intelectual preservado, mas o movimento das pernas subtraído, né? Que tivessem esse tipo de deficiência. E aí, quando eu lancei o projeto, eu fui jogar isso aqui na UNB para começar, que era o da Bolsa de Estudo para esses alunos, tinha que ser da UNB. E quando eu joguei, eu não tinha esse público na universidade. Essas pessoas com essas deficiências que cabiam um horário, principalmente que coubessem um horário com o meu para atividade. Putz, não vai dar certo isso, vamos lançar para Brasília. Então, eu contei com a mídia do campus, né, a mídia interna da UNB, para me ajudar a divulgar isso para o Distrito Federal inteiro. E logo, acho que uma semana depois que eu lancei essa ideia, começou a aparecer um grupo de pessoas que queriam fazer essa atividade. E o legal é que, na verdade, não foi tão legal na época. O grupo que apareceu para mim era um grupo de 5 meninas, onde nenhuma delas tinha paraplegia. Eram 5 deficiências diferentes. Eu falei, não, a gente quer. Aí você viu que você teria que adaptar a sua ideia aí para abranger outros tipos de deficiência. Porque a minha ideia que já era adaptada, fazer um teatro adaptado, uma dança adaptada, eu falei, vou ter que adaptar essa ideia adaptada. Será que é possível? Como é que eu vou fazer? Fui atrás da minha orientadora na época, e muito parceira, inclusive, ela falou, Rafael, se você topar essa ideia, eu topo contigo. E diminuir o desafio não era meu ideal. Aumentar, eu falei, aumentar a gente encara. E abri. Então a gente lançou daí para Brasília, né, o Projeto PES, de teatro e dança para pessoas com deficiência. Qualquer pessoa com qualquer deficiência, de qualquer idade. E o meu primeiro encontro com eles, inclusive, foi muito desastroso até, né? Os primeiros encontros. Eu fui falar para eles, eu não tenho contato nenhum com pessoas com deficiência, nunca trabalhei com isso, não é minha onda, estou me jogando agora, mas estou a fim de descobrir, vocês topam? Topamos, Paraná, então foi muito legal, muito bem aceito. E eu fui tentar sistematizar meus meios de contato com eles, né? Boa parte dos meus alunos não falam, devido à paralisia cerebral, né? Então o que paralisa também é esse movimento de fala. Elas entendem o que elas querem dizer, são alfabetizadas, mas não conseguem verbalizar, vocalizar isso. E aí quando eu fui tentando criar métodos, né, para conversar. Então eu fui chegando uma aluna minha e falar, Kelly, eu vou te fazer uma pergunta. Se você quiser dizer sim, você piscou de uma vez. Se você quiser dizer não, você vai piscar 2 vezes. Tudo bem? Aí ela fez assim. E eu falei, eu tô tentando inventar a roda, né? Tô querendo ensinar alguém a dizer sim e não. Ela tem 34 anos. Eu falei, E aí no momento foi meio desastroso. Eu falei, eu tô aqui para começar tudo do zero. Então pra mim foi muito engraçado. Depois hoje a gente ri dessas histórias, desses primeiros contatos. Né? As mães hoje em dia riem bastante, porque na época eu falei, o que ele está tentando fazer? E como que você começou a montar a pedagogia desse projeto? Foi por experimentação. Então a gente começou, a gente divide muito forte, né, as aulas em 2 momentos. O primeiro a gente chama de pedagogia do movimento e o segundo de alfabetização estética. Então nesse primeiro momento que a gente chama de pedagogia, é quando eu vou trabalhar com eles uma parte realmente didática, nessa troca. Eu quero saber o que ele tem de movimento já, o que ele já sabe fazer, o que eu posso ensinar, o que ele quer que eu ensine. Não quero, só quero vir aqui para treinar contigo. Tudo bem, mas a ideia é essa, saber o que a gente pode se oferecer mutuamente. Então é uma aula de dança que a gente vai começar com balão. Eu vou levar balão de ar para a sala de aula, porque boa parte delas não consegue encostar a mão, né? Então não tem esse sentido do que é pressão, o que é volume. Então eu falei, vamos trabalhar o que é volume, vamos trabalhar balão de ar, coordenação, eu jogo para você, você me devolve esse balão. Então vamos trabalhar um pouco disso. Passou de balão, vamos trabalhar com massa de modelar, para ver quem tinha coordenação fina, né? Eu mostrava no meu corpo o que eu queria, aplicava a massinha e aos poucos a gente vai tirando a massa de modelar, para ver o que sobra do exercício. Barbante. E eu comecei levando barbante, balão, massa de modelar, outras cordas mais grossas, uns chaveiros luminosos, né? Que é aqueles que você aperta e ele começa a brilhar, coisa de festa. Então vamos levar isso também para poder criar no escuro, para a gente poder só entender o que está se mexendo no corpo. E aí até foi engraçado, uma vez uma aluna minha de 12 anos, ela chegou e falou, tio, quando é que a gente vai começar a dançar? Eu falei, poxa, pra mim eu já estava dançando. Né? Aí eu falei, vou ter que começar a reestabelecer o código com ela, com esses alunos. Vou ter que mostrar para ele onde é que eu quero chegar realmente. Então foi aí que a gente começou, vamos levantar uma cena, realmente.
a partir ainda desses objetos, chocalhos, parará, esses brinquedos, eu falei, vamos criar uma cena e vamos começar a apresentar. Primeiro para os pais, aqui dentro da sala de aula. E quando a gente fez a primeira apresentação, a resposta dos pais foi muito positiva, a resposta dos alunos foi muito satisfatória, de, poxa, é isso, deu certo, é essa linha que a gente quer seguir. Ah, vamos montar um espetáculo? Vamos apresentar para mais pessoas? Eu falei, opa. E como que foi essa fase de experimentação até esse projeto se efetivar verdadeiramente e hoje aí que está em fase aí de mais sucesso possível? Como que é isso? Esse primeiro momento foi muito interessante, né? Então, como eu não conseguia esses alunos dar um NB para fazer, eu abri as vagas de bolsista para universitários que quisessem trabalhar comigo. Então começou a chegar pessoas de diferentes áreas, né? Eu tinha, nessa época, monitores de artes cênicas, pessoas de artes visuais e uma menina da fisioterapia que chegou para se agregar com a gente. Ah, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar. Então eu fui ensinando eles o que eu queria que eles me ajudassem a ensinar. Então você tem o apoio de uma fisioterapeuta também? Hoje em dia ela já não é mais do meu grupo. Mas ela foi importante nesse início? Foi, sim. Mas eu fui reparando que eu não precisava tanto de um fisioterapeuta. Aí depois entrou uma menina da terapia ocupacional. Falei, será que eu preciso? Acho que preciso porque tudo se soma. Mas mais do que isso, pra gente, o legal era poder contar com o que esses alunos já me traziam. Eu desisti no meio do processo de reabilitar pessoas e falei, pô, eu quero trabalhar com o que eles já têm. Se a reabilitação existir nesse momento, ela vai ser indireta, não vai ser mais meu foco. Eu quero um trabalho artístico para pessoas com deficiência. E acho que foi isso que me deu uma vida longa para o projeto, né? Então, a gente falou, vamos usar o que você já tem. E ainda na nossa metodologia, né, mais tecnicamente falando, é o que a gente vai chamar de ponto de trabalho. Quero identificar o que essa pessoa tem para ser trabalhada, prioritariamente. Ah, tá, ela já tem um ponto de eficiência, que é equilíbrio. Ah, então vamos trabalhar força. Ah, não, ela já tem força, então vamos trabalhar equilíbrio. Ah, ela já tem isso, os 2 pontos, vamos trabalhar um terceiro. Vamos trabalhar o que é essa noção de contato. Então, aos poucos, você vai fazendo uma análise de cada aluno. Cada um, particularmente. Para saber o que cada um... Porque tem um momento sala de aula, né? Então, onde eu sou professor, ele é aluno. O que a gente se precisa, o que eu preciso ensinar. Até chegar na segunda etapa dessas aulas, que a gente vai chamar de alfabetização estética, que é a criação. Vamos levar para a cena. Já dei um vocabulário de ideias, né? Um vocabulário de ferramentas. Então vamos levar isso agora para o palco. E quando a gente leva para o palco, aí deixa de lado um pouco os papéis, quem é aluno, quem é monitor, quem é professor, e a gente vira dançante. Pessoas que dançam com corpos em cima de um palco. E aí a criação é junto, então independe o que eu sou, o que ele é nesse status social, para que a gente vire dançante em cima do palco. A relação que ainda se mantém é a minha direção. Aí eu viro diretor de cena, deixo de ser professor, para coreografar ou ajudar eles a costurar as ideias que eles já propõem. Por exemplo, teve um fato, uma menina chegou no momento, no primeiro espetáculo, eu não dançava nenhuma das cenas. E aí uma menina chegou para mim e falou, Rafael, me ensina a dançar sensual. Uma menina na cadeira de rodas, com paralisia cerebral, me falando, e eu falei, como é que eu, né, na minha sensualidade pura, como é que eu vou ensinar alguém a ser sensual? Como é que eu vou jogar com isso? E eu falei, tudo bem, a gente tenta, vamos tentar arranjar uma dança para casal, vamos tentar isso. A gente propôs um tango de casal e foi levar para o palco. E até hoje é a cena que a gente mais apresenta, né? É o nosso tango adaptado, nosso tango, então a gente já dançou ele em diversos palcos de Brasília, a gente dançou na rodoviária, no museu, nas ruas. A gente pega e leva para dançar e funciona muito, assim, sabe? A gente conseguiu adquirir essa sensualidade na cena, essa parceria. No começo foi estranho, mas a hora que eu analiso, o que tem por trás? Eu tinha que quebrar os meus preconceitos também. É uma menina com 24 anos, que tem seus hormônios como todo adolescente, adulto. Fala, poxa, eu sou uma mulher, eu quero ter essa sensualidade, posso? Posso exercer? Fala, pode, vamos trabalhar junto isso, vamos tentar criar. E a gente chegou num ponto que pra gente é muito satisfatório, né? E aí deixa de ser professor e aluno. E hoje na sua vida e na vida dessas pessoas que já passaram pelo projeto, como que você vê a importância dessa mistura da pedagogia, da dança, da música? Como que você vê no sentido dos benefícios até que isso traz para todos eles, né? Eu acho que essa interdisciplinariedade, né, é fantástica, é única e necessária. Eu não posso
enquanto estudo, eu posso fazer as coisas separadas. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aula, agora a gente vai dançar. Agora vai ser teatro, agora é dança. Mas para analisar, para fazer mesmo, eu acho que tudo se dá junto, né? É nesse momento de fazer junto que eu consigo perceber o corpo desse outro, que esse outro consegue perceber o meu corpo. O que a gente pode se ajudar? O que eu tenho? Se a gente vai ficar sempre nesse momento, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu quebrei a realidade, né? Eu falo de uma inclusão que é de mentira. Eu quero saber o que ele já tem. O nosso time foi mudando ao longo desse tempo, de 2011 para cá. E aí, com isso, eu mudei alguns monitores também. E alguns chegavam e a gente começou, por exemplo, a dissipar esse nome. Quem é monitor? Quem é aluno? Porque alguns monitores chegavam, talvez tão cru quanto eu cheguei lá atrás, chegaram com a ideia, quero trabalhar, vou fazer. E aí, quando eles chegavam para fazer, aquele aluno ensinava mais. Ele ia falar, não, vai fazer isso aqui, me segura desse jeito que é melhor. Me segura assim. E quem devia estar ensinando era o monitor, né? Quem devia estar auxiliando. Fala, quem é monitor? Quem é aluno? Pessoas com deficiência só podem ser alunas. Os papéis se invertem aí no momento eles se invertem, dessa troca, né? De energia, de informação, né? Os papéis se invertem e começam a diluir, né? Eu passo a deixar de lado um pouco os status sociais para virar fazedores daquilo. Por isso hoje a gente está chamando muito mais de dançantes. Essas pessoas, porque está todo mundo ali nessa ideia de fazer. Né? O que a gente tem de papel hoje, estruturado, é quem é dançante e a parte de coordenação, quem administra, quem coordena, quem auxilia. O monitor é um termo que a gente tem até diluído entre a gente, que tem funcionado, pelo menos. Legal. O papo tá bom aqui, mas nós vamos chegando ao fim desse nosso primeiro bloco. Bate-papo aqui com o artista cênico de Jacareí, Rafael Turci, que vem mudando a vida aí de muitos deficientes através de um projeto que valoriza a dança e desperta o potencial artístico dessas pessoas. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Agora você fica com um curta que é de autoria do próprio Rafael Turci, que mostra um pouquinho desse trabalho. Projeto PES pergunta e apresenta Por que você dança? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Conhecimento do corpo, autoconhecimento. De soltar, né? Sentir à vontade. E uma atividade física, uma vez Distração eu fiz também. dança de salão, rapaz. Eu dava aula de karatê e depois o karatê não tinha homem pra dançar com as mulheres lá, aí chamaram. Rapaz, só que negócio de vai pra frente, vem pra trás, eu suava. É uma atividade física. Corpo e a mente também, A né? mente, principalmente, você fica super leve, principalmente uma semana de estresse de trabalho, você tira um sábado com uma estuda de tiro da vida, passa a noite dançando. É isso que eu estou tentando fazer aqui, se você olhar, eu estou tentando dançar no skate, entendeu? É como se estivesse pegando onda, eu pegava onda lá no meio. E é um ritmo. Dança, acho que você é uma atividade que você tem que fazer para que você esquecer alguma coisa, tá? Às vezes você está com depressão, né? Aí você está ouvindo uma música, tá vendo lá no meu apartamento. Eu tô naquela. Ontem eu estava num clima hiper depressivo. Aí eu peguei e coloquei uma música, a música dos anos 50. Aí comecei a dançar eu sozinha lá no apartamento, né? Aí minha filha chegou, mãe, tu tá ficando doido? Tu tá dançando sozinha? Aquela coisa, aquela raiz que a gente já tem, nunca acaba. Sempre você tá naquela, né? Aí eu tava dançando, mas na mesma da hora que eu comecei eu tava dançando aquela música lá, nem liguei
que você dança? A dança para mim é uma forma de liberdade. Não é que ela me liberta, mas é uma liberdade de ser o que eu quiser ser. Olha, porque, não sei, acho que é uma coisa intrínseca do ser humano dançar. A hora que vale a música faz a gente querer dançar. O que faz eu dançar? Não tem como responder. Não tem como responder. O que faz eu dançar? Não tem. Eu danço porque é como eu sou. Sai a alegria, sai. Não sei. Quando a batida da música faz a gente mexer, não sei, acho que por isso. Eu danço porque libera a minha alma, melhora a minha autoestima, o meu humor, distrai e além disso faz bem pro corpo e pra alma. Eu danço porque eu gosto, acho que a dança é outra maneira de expressão, não só falar, mas você expressa com o seu corpo, então eu danço por causa disso. Eu danço porque a dança pra mim é uma catarse, é uma libertação e ela não tem regras, não tem tempo e não tem medida. O Projeto PES é um projeto de teatro-dança para pessoas com deficiência, para qualquer pessoa com qualquer deficiência. E um dos objetivos do projeto é fazer com que os seus integrantes se percebam capazes e autônomos para criarem movimentos que, sozinhos ou em grupo, eles sejam por si só expressivos esteticamente. E esse movimento não precisa ser complexo fisicamente na sua execução, mas sim dotado de um significado, que a gente vai chamar de poesia corporal. É um projeto que é tanto educativo, né? Não só no sentido do educativo da dança e do teatro, mas um educativo no sentido de você aprender a conviver com as diferenças, a socializar, a aceitar os seus limites, a entender as limitações de todo mundo no geral, né? Não só das pessoas com deficiência. Eu acho que é um projeto cultural, artístico e possibilitador. O que é dança? É alegria, é vida, é coisa boa. E por que vocês dançam? Por quê? Porque gosta de transmitir essa energia, né? Transmitir essa alegria de viver que ela tem muita, né? É isso. Por que você resolve dançar junto com a tua irmã? Porque além de ser uma forma a mais de estar junto com ela, eu também gosto muito de dançar. É alegria, felicidade, estar vivo, estar com bem, estar com saúde. Tu gosta de dançar? Adoro. Eu não sei não. Mas dança por quê então? Ah, porque é divertido. E o que faz você dançar? A música. É a música. Cara, quando eu danço, eu sinto uma emoção muito grande quando eu faço o passo que eu gosto, eu escuto música e eu acho isso muito legal. Eu me sinto diferente quando eu danço, me sinto melhor, me sinto mais feliz. Parece que eu tô em um lugar, quando eu entro na sala, parece que é um lugar que eu fico feliz. Não tenho ansiedade, não tenho nada. Tenho felicidade. Eu preciso dançar para aguentar o dia, para aguentar a vida, eu preciso dançar. Ah, porque eu acho que é um momento em que a gente pode relaxar o corpo e eu faço arquitetura, então eu acho que me ajuda a entender melhor o espaço, a relação do corpo com o espaço. Para fazer uma coisa que é só minha, assim, é um tempo que é só meu, que eu não tenho que pensar no trabalho, nem na família, nem nos compromissos. E o balé traz essa possibilidade. Eu acho que eu danço para dar passagem às coisas
que vêm de fora e entram em contato comigo, e para dar passagem às coisas que vêm de dentro de mim e entram em contato com as coisas de fora. Por que você dança? Eu danço porque senão eu danço na dança do danço. Mas se não houvesse dança, não haveria mais nada. Por isso eu danço. Ando por aí sem ter pra onde ir, mas eu danço. Porque é um andar sem fim nem começo. Eu danço, só isso. Porque dançar é minha vida. É que nem oxigênio. Preciso dela pra viver. A forma como eu acho que sei dizer melhor as coisas que eu quero dizer. Porque eu tenho muita necessidade de me movimentar. Porque eu adoro fazer poética com o corpo. Acho que é por isso que eu danço. E o que faz você dançar? Tudo. O silêncio, meu pensamento, é o que me faz dançar em primeiro lugar. Mas tudo. Acho que eu penso o movimento o tempo todo. E tudo me provoca nesse lugar. Então, um silêncio, uma poesia, um barulho, um dia. A primeira pessoa com quem eu tive contato foi a Kelly, e que quando eu olhei pra ela eu tinha certeza de que ela jamais dançaria, assim. Foi a minha primeira certeza no projeto. Eu fiquei com muito medo, porque eu estava me propondo a ensinar pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, a dançarem, e a primeira pessoa que eu vi, eu julguei que não dançaria. E aí, ao longo do projeto, fui entendendo até um novo conceito do que é dança mesmo, né? Entendendo a dança como um simples movimento. E fui percebendo que todo mundo dança, né? Qualquer pessoa pode dançar, desde que ela se movimente, e todo mundo se movimenta. E que, na verdade, a deficiente naquele momento fui eu, por ter julgado aquilo. Mas eu danço porque eu consigo tocar o que está à minha volta com mais precisão, em todos os sentidos. Tocar os sentimentos, tocar os meus pensamentos, tocar o espaço, tocar o vento, tocar a música. Eu acho que tem a ver com o toque e com a escuta também. Sensação. O que faz o seu corpo dançar? O que faz o meu corpo dançar? Você quer? Qualquer sentimento. Tu gosta de dançar? Eu gosto. E por que você dança? Porque eu danço pelo prazer. O Projeto PES é um presente, em primeiro lugar, né? O Projeto PES, eu acho que ele vem para mostrar o quanto a gente tem muito a aprender, todos os dias, com todas as pessoas que cruzam com a gente, com as pessoas que têm ideias, com as pessoas que querem fazer, com as diferenças. E eu acho que o PES, ele é diferente porque ele leva o movimento para todo mundo. É muito mais que PES, né? E eu acho que ele abre a perspectiva de como a gente pode enxergar a dança, o movimento e se relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que ele vem para mostrar isso pra gente. Eu danço porque eu amo dançar e eu me sinto igual Ay, milonga de amor.
Contraplano de volta, o espaço do audiovisual e da cultura e das manifestações artísticas de forma geral aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje recebendo o artista cênico aqui da cidade, o Rafael Turci, que aí é o autor desse projeto PES, é isso mesmo? Que vem tornando a realidade das pessoas com deficiência um pouco melhor. Queria que você falasse um pouquinho com relação à inclusão. Como que esse projeto você avalia, como ele contribui para a inclusão dessas pessoas na sociedade de forma geral? Eu acho que inclusão é sempre um tema polêmico de discussão, né? E, inclusive, a gente trata muito pouco dele quando a gente vai falar sobre o projeto, né? Porque eu acho que mais do que falar é o fazer, né? E a gente fica muito nessa demagogia de tem que incluir. O que é incluir? É só colocar pessoas com deficiência? É preparar? O que é incluir e o que é uma pessoa com deficiência? O que é uma pessoa com deficiência? Pra gente, deficiência é tudo aquilo que priva a participação de uma pessoa numa sociedade, seja ela qual for, né? Seja uma deficiência como a gente trabalha, né? Física, sensorial, motora. Física, entendendo, né? Braço, perna. Sensorial, mudez, cegueira, deficiências intelectuais, ou qualquer outro tipo de deficiência que me prive, falando um pouco no âmbito mais geral, né? de uma sociabilização. Por exemplo, eu falo de um ônibus adaptado, né? Que tem que descer uma rampa. A rampa não é só para cadeira de rodas. A rampa é para o idoso que vai ter que subir aquele degrau, é para um obeso que tem que tentar subir aquela escada, né, que a gente chama hoje mais de DU, de desenho universal para as coisas, não é? Pensando, eu tenho que fazer isso aqui para uma pessoa com deficiência. Não, eu tenho que fazer isso para um âmbito geral, né? Eu tenho que fazer isso para uma sociedade mais fácil de utilizar esse espaço físico, né? Ruas, a acessibilidade é uma coisa que extrapola só falar de pessoa com deficiência, que extrapola a cadeira de rodas, né? Rua, calçada, rampa rebaixada, vaga de pessoa com deficiência ou vaga para idoso. Hoje a gente não precisava ter isso tão demarcado, a gente só tinha que respeitar e pronto, né? Tem que ter um acesso prioritário. Mas se a gente lida com o fazer, é mais fácil do que só com o pensar. O pensar a gente fica muito numa demagogia. O que é inclusão? Para quem serve? Por exemplo, a gente tem hoje, eu não tenho certeza como funciona aqui no Vale, aqui em Jacareí. Em Brasília a gente tem uma lei hoje que todas as escolas são inclusivas. Ou seja, toda escola do ensino... Hoje é um debate a nível nacional. Aliás, é uma lei nacional que o governo obriga que seja preferencialmente nas escolas normais as crianças, né? As pessoas com deficiência sejam incluídas automaticamente, salvo as pessoas que realmente sejam comprovadas que não têm essa condição. Mas até aí a gente abre um leque de probabilidades. E e como é que como que se avalia isso, né? Ou como é que eu recebo esse aluno? Que preparação tem um professor para receber o aluno com deficiência na sala de aula? Eu falo, incluir é botar dentro da sala. E aí? Isso vira um bicho de 7 cabeças, né? Eu coloco, é um estranho no ninho. Eu coloco aí que às vezes as crianças não estão prontas para se sociabilizar, que o professor não está pronto para dar aula, e a exclusão, assim, é efetiva. Né? Você acha que a sociedade, de uma forma geral, ela está preparada para estar incluindo essas pessoas de uma maneira agradável, de uma maneira normal, uma maneira sem preconceitos e julgamentos? Como que você vê isso? Eu acho que sim, acho que o preconceito ele existe naturalmente, assim, não só o preconceito, mas o pré-conceito, né? Essa ideia é pré-concebida de algumas dificuldades, ela vem com a gente. E como que você acha que o projeto PES vem no sentido de auxiliar nessa informação para a sociedade de uma maneira geral, para que elas possam enxergar o deficiente com um olhar melhor, né? Ver que aquele deficiente pode ser um grande artista, cênico. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem ganhado muita visibilidade nesse tipo de trabalho, porque a gente tem levado o que a gente faz para a sala de aula. Então a gente vai levar esse trabalho de dança para a escola. Isso a gente tem rodado diversas escolas do DF, né? Tanto com a parte de um debate, como de nossas aulas, a gente chama de aulão, né? A gente leva, às vezes, uma palestra vinculada a cenas de apresentação, e às vezes a gente leva o próprio espetáculo. E isso é muito legal quando casa de ser na escola de um desses alunos do projeto. Que os professores ficam admirados e falam, uau, nossa, eu não sabia que eu podia cobrar isso dela, eu não sabia que ela era capaz de fazer isso. E a gente vai do professor, quantas vezes você já tentou tirar isso dele? Eu falo, não, mas eu tentava meio... A gente fica nesse discurso meio que vazio, né? De o que é tentar? Sabe assim, o erro existe. E eu falei para eles, vamos levar o erro para a cena. Eu falei, eu não sei de tudo, não estou pronto para saber de tudo, mas o que vocês me perguntarem eu vou tentar atrás de descobrir. E isso desde lá de trás, né? Porque a formação causa isso. A gente fala de... Sou formado licenciado em artes cênicas numa universidade federal. E assim como todas as outras licenciaturas, pelo menos da UNB,
a gente não é obrigado a fazer nenhuma matéria que trate sobre o ensino da pessoa com deficiência. Então, fala, vamos colocar na sala de aula. Mas esse professor está preparado? Ou eu vou gerar aqueles embates lá na frente que eu gero com as professoras desses meus alunos? Falo, o que ele está preparado realmente para receber? Como é que é essa realidade dele? Que informação ele teve? Que ensino continuado ele tem? Né? Então a gente hoje abre a porta realmente para todo aluno da universidade que quer pesquisar seu trabalho. A gente chega lá, dá uma ligada para a gente, pode chegar no nosso ensaio. Eu sou de tal curso, eu vim aqui para estudar, eu quero analisar vocês. Pode? Fala, pode. O que a gente quer é uma troca, que você dê o seu material de pesquisa para a gente também somar no nosso material, né, com a tua autoria, com tudo que você fez, para que essa troca exista. E fala, não, vem pesquisar com a gente, vem cá, a gente mostra o que a gente erra, a gente mostra o que a gente faz. Quer fazer uma aula experimental? Vem cá, vamos botar você. Isso é uma outra coisa legal, ele chega, ele só olha. Não, vem pra cena, vem cá. Você vai ter que tocar você nessa pessoa. Como é que você vai segurar na mão dessa pessoa? Não sei, eu também não sabia. E voltando um pouquinho, vamos como que você, tranquilo, como que você avalia esse trabalho no sentido de ele ajudar e contribuir na sociabilização dessas pessoas e, como voltando, ele acaba fazendo uma inclusão dessas pessoas na sociedade de uma forma geral, pois o professor, a própria família, né, que nem como você disse, eu não sabia que você era capaz de fazer isso, né? Mas você não cobrou, você não tentou. Como que você vê esse trabalho, esse projeto, no sentido de valorizar essa sociabilização? Eu acho que o trabalho é muito parceiro nesse sentido, né? Parceiro nessa inclusão desse aluno. Então, eu não vou dizer que eu trabalho, por exemplo, com pessoas que estão realmente à margem total da sociedade, não. São pessoas que têm um mínimo de sociabilização. Tanto é que esses pais já vieram atrás de, posso colocar meu filho? Pode. Então, isso facilita para que esse aluno ele esteja mais aberto a outras pessoas. Por exemplo, outro dia a gente saiu com uma aluna de 12 anos para se apresentar, a mãe dela confia na gente, ela fala, vai lá, leva ela, depois você deixa ela em casa, tudo bem. A gente apresentou, no final deu super certo na apresentação, a gente queria sair para comemorar, para comer. Mãe, a gente pode levar ela junto, tal? Pode, sem problema. E a mãe falou tão feliz esse pode, sem problema, que foi, a minha filha está podendo sair com um grupo de pessoas. Está se sociabilizando. Está se sociabilizando. Então, teve uma mãe falando, poxa, minha filha nunca dormiu fora de casa. Começou a sair com vocês, hoje em dia ela pede para dormir na casa de um coleguinha, de alguém fazer. A gente pode dizer que então que os resultados do projeto vão muito além de ensinar a dançar, de ensinar a ter uma expressão corporal, né? Eu acho que sim, e o legal é que esse muito além é indireto, né? Nunca foi nosso objetivo, não estou ali mais para reabilitar, para colocar essa pessoa em sociedade, isso é indireto, eu acho que a arte faz um pouco disso, é o papel da arte, de se abrir, de se reconhecer, de se permitir capaz, né? E uma coisa aí sim que eu falo que o trabalho é nossa obrigação, é quando eu falo de protagonismo, né? Protagonismo do teatro é o ator principal, protagonismo de uma ação é essa pessoa principal. Então o trabalho não é um ensino para pessoas com deficiência, é uma criação por pessoas, né? Quem cria são eles, ele é o principal da ação. E quando ele se vê, poxa, o que eu faço está errado às vezes, mas às vezes está certo. Poxa, o que eu faço está indo para o palco, poxa, alguém está me dirigindo, alguém está me ajudando, poxa, eu estou ajudando alguém. Esse empoderamento social é importante, esse empoderamento social, na minha opinião, é essa inclusão. E o desenvolvimento sensorial, físico e intelectual dessas pessoas, como que você avalia os resultados desse projeto nesse sentido? Eu acho que a gente tem ganhado confiança dos alunos, principalmente. Quando eu falo confiança, é porque, por exemplo, eu tenho às vezes uma aluna que fica na cadeira de rodas e que não precisa. Porque ela consegue ficar em pé, mas ela desequilibra muito e cai. Então, desde que ela entrou, por exemplo, na primeira aula, a mãe dela explicou esse caso pra gente, a gente falou, não, vamos trabalhar fora. E um dia ela caiu no chão e as pessoas olharam. Porque as pessoas olharam, ela se sentiu, acho que, intimidada ou com vergonha. Porque a mãe dela falou, inclusive, ela falou, não doeu. Mas ela começou a chorar. Era o primeiro momento dela com a gente, eu caí na frente de estranhos, então a gente botou ela na cadeira de rodas, e ali foram alguns meses só na cadeira de rodas na aula. Até que a gente foi ganhando confiança e falou, vem, vamos sair. E essa confiança foi dando para ela talvez um equilíbrio a mais. O pai dela fala, não, hoje em dia a Nanda consegue fazer outras coisas dentro de casa, ela ajuda em casa, ela se propõe a fazer coisas, porque ela vê que ela pode errar, sim, ela pode cair, mas ela vê que ela também consegue ficar em pé. A gente tem uma outra menina do grupo que falou que ela tem uma fala mais embolada, né, por causa da paralisia cerebral. E ela chegou um dia e falou, Rafael, você reparou que eu estou falando melhor? Reparou que hoje em dia você está pedindo para eu repetir menos?
Eu falei, pô, reparei. Ela falou, porque aqui eu consigo trabalhar mais, eu falo mais com vocês. Então, esses estímulos indiretos, eles acontecem e o reflexo é nítido, assim, algumas melhoras. Por exemplo, tem uma outra aluna que ela tem, devido à paralisia cerebral, né, ela tinha esse movimento bem retraído do braço. Então a gente começou com um trabalho que ela tinha que levantar a mão e tocar um sino. Se eu falar para ti, tu vai fazer isso agora em menos de 1 segundo, talvez, para tocar um sino e tirar um som. E a gente levou uma aula de 2 horas para poder ensinar essa menina a tocar um sino. E ela tocava e eu não via um barulho de sino, a gente ouvia um tocar de alguma coisa encostando em outra. Vamos lá, e a gente falou, pô, vamos levar essa cena pro espetáculo, que essa cena tá bonita. E ela ia com toda a dificuldade e dava um toquezinho no sino. E falou, vamos levando, e a gente deixou essa cena de lado e foi ensaiando outras do espetáculo. Aí quando chegou na semana mesmo da apresentação ali, falou, vamos voltar, vamos ensaiar tudo. Kelly, a tua cena. Era uma cena onde as pessoas transitavam pelo palco, o palco ia ficando vazio, só ficava ela, e desce um sino. E ela ia tocar. E quando ela foi, a gente estava esperando toda aquela densidade, ela, pim. Eu falei, como assim? Que batida foi essa, Kelly? E aí a gente foi vendo uma força que ela estava adquirindo. Devagarinho. Com os ensaios. E aí a gente falou, Kelly, agora eu não posso mais ter isso. A cena precisava daquela densidade, daquele drama. Ela veio rapidinho e cortou tudo. E aí a gente falou, aí foi entrando a apreensão de conhecimento, né? O que é conhecimento? O que é esse aprender? Lembra aquele exercício que a gente fez de volume, de força, de pressão? Eu vou precisar que você use isso pra mim. Vai ter que me demonstrar uma dificuldade. Então, mesmo que você não tenha mais. Mesmo que você não tenha mais. Então ela ia, e a plateia vai respirando junto naquela... Que vontade, ela não vai conseguir. E quando chegava, ela desistia. Ia de novo e desistia. E na terceira vez, tem. E era lindo, porque a gente consegue ver a plateia relaxando junto. E falou, ali teve conhecimento. Ali eu estou botando ela para aprender uma coisa da minha linguagem teatral. Houve uma troca, houve um aprender. Eu estava vendo um pouquinho do seu trabalho, não sei se é o mestrado ou se é a graduação, de um conceito que você estava dizendo que mover-se é natural do ser humano, né? É uma característica básica do homem. E que é importante a gente perceber que é possível se movimentar mesmo na imobilidade. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente esse conceito. É porque a gente traz uma ideia de que o movimento é inerte ao ser humano, né? A gente vive porque a gente está se mexendo. Ah, mas como é que é isso? Pô, se a gente reparar no mínimo, e se eu falar para você, fica parado, você fala, não, tá piscando. Tá tendo um outro movimento. Não, tá mais parado. Ainda assim ainda tem sangue circulando, tem respiração, tem pulsão, tem intenção, tem sinapses, né? Ligações neuronais. E é isso que te caracteriza, né, como um ser vivo. Então, se eu aprender a observar esse detalhe para levar para a cena, eu consegui o que eu queria. Eu consegui falar que você dança. Eu consigo levar isso e transformar esse movimento. Porque quando a gente fala da dança no nosso projeto, eu não quero dizer essa dança não precisa ser complexa fisicamente, né, na execução. Ela tem que ser dotada de um significado. Eu tenho que conseguir ressignificar um movimento cotidiano para levar ele para a cena. E aí, o que eu falava com esse movimento, né, é transformar ele em poesia corporal. Como é que eu tiro desse mínimo, desse cotidiano, levo para o palco? Como é que a gente vai ressignificar? Então, para mim, o movimento é isso, é pegar desde o mínimo a decomposição. O importante não é a complexidade do movimento, mas a sensação que ele pode proporcionar ao espectador, público, no caso. Tanto para o espectador, no caso, para o próprio... Como para o fazedor daquilo, né? Fala, o que você quer? Você está se sentindo bem fazer isso? Ah, não, vamos tentar um outro. Porque a complexidade não é fundamental, mas ela também pode acrescentar. Então, atualmente, a gente está numa fase do projeto que a gente está podendo sair, às vezes, um pouco desses mais simples e falar, não, vamos tentar algo mais, vamos tentar uma acrobacia. Vamos tentar, como é que você sai da cadeira e vem para o meu braço? Ah, eu consigo te colocar no meu ombro? Então, eu vou sentar e você vai vir para o meu ombro? Eu posso te girar? Então, a gente foi começando a partir para outros movimentos, aí sim um pouco mais complexo na execução. Porque a gente já tinha aprendido outras coisas, a gente já tinha entendido o que ela pode ter do meu corpo e o que eu posso ter do corpo dela. Vamos tentar jogar junto para um mais difícil? E não quer dizer que esse mais difícil seja melhor. É um outro. Rafael, esse projeto tem se destacado bastante aí. Queria que você falasse um pouquinho aí das conquistas que todos vocês realizaram nos últimos tempos, desde a criação desse projeto. Para a gente tem sido muito legal, né? Todo o desenvolvimento do projeto,
porque a gente tem conseguido sair de campos extramuros, né? A gente fala da Universidade de Brasília. Desde lá de dentro, quando eu propus o projeto, a gente teve a aceitação, né, de todo um colegiado de departamento. Foi para o Instituto, que aprovou o projeto. Foi para uma Câmara de Extensão, que aprovou o projeto. E a gente conseguiu colocar o projeto na cidade. Estamos aqui. Então, a gente está inserido na cidade. E aí, no primeiro ano do projeto, em 2011, a gente se inscreveu para um concurso da Fundação Escola Brasil, né? Era um prêmio da Fundação Escola Brasil para projetos que trabalhassem artisticamente com pessoas com deficiência. Iam ser premiados por estado, por região do Brasil. E a gente obteve a segunda colocação, né? No primeiro ano do projeto. Então, a gente foi considerado o segundo maior grupo artístico para pessoas com deficiência da região centro-oeste. Passou disso, não, vamos continuar, gostei desse negócio, vamos tentar jogar mais, vamos ir mais. A gente tem escrito diversos artigos, né, para congresso e mandado por aí afora. Então a gente apresentou congressos em São Paulo, aqui na região de São José dos Campos, em Pernambuco, deixa eu pensar em outra aqui, Rio Grande do Sul. Então a gente tem conseguido levar nosso projeto para alguns espaços e todos muito bem aceitos. E para a gente, a maior conquista nesses foi aqui no Vale mesmo, em São José dos Campos. No ano passado, quando no Congresso Nacional de Diversidade e Inclusão, a gente conquistou 2 prêmios, né? Então, 2 categorias com artigo. Eu fui eleito trabalho de melhor trabalho na área de educação inclusiva e o melhor trabalho de cultura e lazer, com o Projeto PES. Então, pra gente é muito legal. Foi o primeiro prêmio nacional e veio em dose dupla, né? Legal. E você, como filho daqui de Jacareí, né? Quais são as suas perspectivas de, no caso, até a gente trazer esse projeto aqui para a cidade, trazer esse projeto aqui para o Vale, ampliar um pouquinho, sair um pouco de Brasília e vir aqui contribuir aqui com a terra dos jacarés? Isso é fenomenal para a gente. Seria uma honra até a gente poder voltar para cá, né? Para mim é uma coisa muito gostosa. Eu cresci aqui, eu iniciei minha carreira de teatro aqui, comecei de 98 a 2004, fazendo teatro aqui na cidade. E eu comecei fazendo teatro aqui dentro dessa cidade e para mim a ideia de voltar é uma ideia muito forte, cada vez mais crescente. E o que a gente está analisando é isso, né? Porque sair de Brasília a gente já tem conseguido, mas ainda são com palestras, com artigos. A gente foi ano passado para Portugal 2 vezes. Mas eu falei, a gente quer levar cena, vamos levar o trabalho mesmo. O trabalho não é só papel, o trabalho é o que acontece ali. Então a gente está hoje nessa busca de como sair de Brasília com uma equipe, nossa equipe é grande, né? Cada aluno depende de uma mãe para poder sair, então isso é às vezes um complicador. Não pela mãe que é parceira, mas por ser mais uma pessoa na viagem. Então, a gente precisa de um apoiador, às vezes, fica a dica, de um apoiador para ajudar a gente a trazer o espetáculo para cá. Inclusive eu estou aqui em Jacareí essa semana para poder olhar esses espaços possíveis. Legal. Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara, parabenizar você pelo esse excelente trabalho aí, que não deixa de ser um trabalho não só artístico, mas de inclusão dessas pessoas. Queria deixar o espaço, as câmeras da TV Câmara aberta aí para você agradecer, falar um pouquinho de algo que faltou aqui no nosso bate-papo. Para a gente é uma honra estar aqui, para mim é muito especial estar em Jacareí, aqui hoje no programa Contraplano, falando um pouco dessa minha história, falando um pouco do meu trabalho. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o site www.projetopes.com.br e olhar um pouco mais do que a gente tem a oferecer. Para mim é uma honra, foi muito especial, muito obrigado. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí, hoje recebendo o artista cênico aqui da cidade, Rafael Turci, que faz um excelente trabalho de dança corporal aí com deficientes em Brasília a princípio, mas está estudando aqui trazer esse projeto aqui para Jacareí. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual na TV Câmara Jacareí.